dia, Thay. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Já já vamos começar mais um devocional. Bom dia, Irla. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa, a imagem está boa? Eu sempre estou perguntando porque teve, acho que um devocional que a voz no microfone não funcionou direito, né? Deu um bom dia, Alessa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda. Deus abençoe, querida. Obrigado, Irla. Deus abençoe. Já vamos começar o nosso devocional. Mais um dia aí que o Senhor está nos entregando, né? Um presente de Deus. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Mais um momento aí que Deus está nos presenteando, né? Um momento aí que temos a oportunidade de meditar na sua palavra e aprender mais com ela, né? A sabedoria, ela vem do Senhor. A sabedoria, ela vem de Deus, né? Olha os coraçãozinhos subindo aí. Isso é bom, né? Quanto mais coração tiver, mais divulgada é essa live aí para mais pessoas, né? E a gente espalha aí a palavra de Deus. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre nos tornarmos pessoas maduras espiritualmente, pessoas maduras para enfrentar a vida. Bom dia, Grazi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. É a maturidade espiritual que vai nos fazer encarar a vida de uma forma mais tranquila. É a maturidade espiritual que vai nos fazer encarar os desafios da vida de uma forma mais plena, mais em paz. Só que a maturidade espiritual, ela não nasce da noite para o dia. A maturidade espiritual, ela é um processo. Como tudo na vida é um processo. A gente não pode tentar no dia seguinte viver diferente, totalmente diferente do dia anterior. Porque o amadurecimento, a transformação, ela é um processo. Quando a criança é um bebezinho, ela ainda não pode comer alimento sólido, porque ela ainda não tem dente para isso, ela precisa tomar leite, ela precisa tomar líquidos. Na medida que ela vai crescendo e o seu corpo vai amadurecendo, ela começa a receber outros tipos de alimento. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Com a nossa vida também é assim, a gente só recebe mais de Deus, a gente só recebe mais do Senhor na nossa vida quando estamos mais maduros, como avançamos de nível, quando aprendemos mais do Senhor e nos tornamos pessoas prontas para receber aquilo que Deus
tem para nos dar. Bom dia, Dázima, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Sabe, às vezes eu falo assim para as pessoas: você quer receber mais de Deus? Você quer receber mais bênçãos de Deus? Você quer receber mais favor de Deus? Você quer... Seja uma pessoa mais madura, mais pronta para receber de Deus. Porque é assim que o Pai faz com a gente. Os nossos pais liberam coisas para os seus filhos na medida que seus filhos vão amadurecendo, na medida que seus filhos vão se tornando pessoas confiáveis. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo, querido. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda. Então precisamos a cada dia nos tornar pessoas mais maduras, espiritualmente falando, para que a gente possa experimentar mais de Deus, mais de Deus. Eu quero começar o devocional de hoje lendo com vocês uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 e 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Eu vou repetir esse versículo de novo, esses versículos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. Tudo bem, querida? Deus abençoe vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou seja, observe como você vive. Você é um cristão maduro? Está sem som? A Cláudia está dizendo que está sem som. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Está tudo ok, Cláudia. Dá uma olhada no seu celular, no seu aparelho, as pessoas estão ouvindo bem. Acho que é só você aí que está com algum probleminha aí no aparelho. O que Paulo está dizendo, obrigado, gente. O que Paulo está dizendo é que a gente precisa tomar cuidado como a gente vive. E devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade que a vida nos oferece para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas maduras. Obrigado, gente. Tá tudo ok aqui. Obrigado. Vamos continuar então. E ele finaliza os versículos dizendo: os dias são maus. Sabe, queridos, a gente precisa ser honesto e saber que os dias são difíceis. A gente está começando mais um dia, hoje é um presente de Deus, é uma dádiva, mas precisamos ser honestos e entender que os dias são difíceis. Os dias não são fáceis. E precisamos enfrentá-los de forma madura, realista, convicta da nossa fé e em Deus. Bom dia, Mira. Entenda o seguinte: a gente precisa alcançar a maturidade dia após dia. Alcançar a maturidade espiritual, queridos, é um desafio da vida cristã. É um desafio da vida cristã. Amadurecer, entenda que amadurecer espiritualmente é passar da forma imatura de agir, da forma imatura de pensar, da forma imatura de falar, da forma imatura de decidir,
começar a pensar de forma madura, agir de forma madura, falar de forma madura, tomar decisões de forma madura. E essa maturidade, ela vem do Senhor. Como Paulo disse, mas sejam como sábios. E a sabedoria, ela vem do Senhor. Em outras palavras, a maturidade espiritual é trocar a mentalidade carnal pela mentalidade de Deus. A maturidade espiritual é trocar nossa mentalidade carnal pela mentalidade de Deus. Falar como Deus, agir como Deus agiria, pensar como Deus pensaria. Por isso que Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é a maturidade espiritual. A palavra cristão significa pequenos cristos. Então, se você se considera um cristão, você tem que agir como tal. Tudo que você fizer, tudo que você for falar, tudo que você for tomar como decisão na sua vida, pense como Cristo agiria no seu lugar. Afinal de contas, você é um cristão. Se você aceitou Cristo, se você vive com Cristo, se você trouxe Cristo para fazer parte da sua vida diária, você se tornou um cristão. E deve agir como tal. Bom dia, Rê. Seja bem-vinda, querida. E deve agir como tal. Sabe, Deus nos chamou para viver uma vida em constante evolução. Deus nos chamou para crescer, para progredir, para prosperar, para realizar, para conquistar. Deus nos chamou para isso. O próprio Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância não é vida cheia de recursos, não é isso. É uma vida em crescimento, é uma vida progredindo, é uma vida ativa, é uma vida em movimento. Isso é uma vida abundante. E claro, uma vida próspera em todas as áreas. Deus veio para isso. O próprio Jesus disse isso, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porém, nós podemos viver vários níveis do amadurecimento espiritual. Como eu disse para vocês, para a gente receber mais de Deus, para recebermos mais de Deus, precisamos estar prontos para receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Tem certas coisas que não conquistamos agora, que não realizamos agora em Deus, porque se isso acontecer, não saberíamos lidar com aquilo que receberíamos de Deus, nesse nível que estamos hoje. Quer receber mais de Deus? Avance para o próximo nível. Cresça, amadureça espiritualmente, porque teremos mais de Deus, segundo o nível que estamos mais de amadurecimento e preparo para receber tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Por isso que algumas situações adversas na vida, alguns desafios que enfrentamos na vida, eles servem exclusivamente para nos avançar para o próximo nível, nos tornar pessoas mais experientes, pessoas mais maduras. E dessa forma, o que está preparado para esse nível, o Senhor vai despejar, vai nos abençoar. Por isso, o amadurecimento espiritual, ele é gradativo e você precisa ansiar, desejar e crescer em Deus todos os dias. Olha o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Olha que interessante que ele diz. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês o leite e não o alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Olha o que Paulo escreveu. Eu não falei com vocês, aos irmãos de Coríntios, porque vocês ainda não estão prontos para ouvir aquilo que eu tenho para dizer de forma espiritual, porque vocês ainda vivem
como homens e mulheres carnais, como crianças em Cristo. Vocês são recém-convertidos, vocês estão crescendo, vocês estão aprendendo. Eu dei a vocês o leite, eu dei para vocês o alimento para esse nível que você está. Mas não alimento sólido, porque você ainda não consegue mastigar, não consegue engolir, não consegue lidar com isso. Vocês ainda não têm condições de recebê-lo. Então, queridos, precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos evoluir a cada dia. E para alcançar a maturidade espiritual, existe uma coisa essencial que deve acontecer. Existe uma coisa essencial que deve acontecer, porque diante desse devocional você deve estar se perguntando: então, pastor, como é que eu alcanço esse nível, esse avanço espiritual na minha vida? Uma coisa precisa acontecer para alcançar a maturidade espiritual: é uma mudança de mente pautada na palavra de Deus. Nunca esqueça isso. Para você subir de nível espiritual, para você ter um avanço espiritual na sua vida, você precisa mudar a sua mente, e a sua mente deve ser pautada na palavra de Deus. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar. Olha só, mude a sua mente para você ser capaz de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela nos ensina a viver. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A palavra de Deus nos ensina a viver. Para você ter uma maturidade espiritual, para você viver uma maturidade espiritual, para você subir de nível na sua vida cristã, para você receber mais do Senhor, a sua mente precisa ser transformada, a sua mente precisa ser modificada, tem que sofrer um processo que a gente chama de metanoia, mudança de mente. Olha, eu vou repetir esse versículo de novo, que ele deixa muito claro. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não viva através dos valores desse mundo, através dos princípios desse mundo, através daquilo que o mundo tem para nos oferecer como regra, como conduta, porque esse mundo não nos pertence. Esse mundo está completamente corrompido. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem. Transformem-se pela renovação da sua mente. A sua forma de pensar, a sua forma de agir deve estar pautada na palavra de Deus. Sendo assim, possamos experimentar. Aí sim existe uma experiência em Deus. Existe uma experiência madura em Deus. E podemos comprovar através dessa experiência a vontade de Deus na nossa vida. Porque ele finaliza o versículo dizendo o seguinte: comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Só dessa forma podemos amadurecer espiritualmente e encarar a vida de uma forma mais plena, de uma forma mais tranquila, encarando os desafios da vida, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo, meu amigo. Tá? Entenda que essa mudança de mentalidade e esse amadurecimento é um processo. Tem a ver com o nascer de novo. Tem a ver de reconhecer Cristo como seu Senhor e o seu Deus, de tentar viver conforme a vontade, no centro da vontade de Deus. Entenda que a nova criatura, que é essa transformação que temos, ela não vive mais pelo que ela acha ou o que ela pensa,
É claro que todos nós somos seres pensantes, temos sentimentos, temos as nossas opiniões, mas à medida que vamos nos aproximando de Deus, Deus vai nos moldando, vai mudando o nosso caráter e a vontade dele começa a ser a nossa vontade. Os valores dos céus passam a ser os nossos valores e a sabedoria de Deus começa a ser a nossa sabedoria. Isso é o amadurecimento espiritual. Entenda o seguinte: a maturidade traz ganhos para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O primeiro passo que devemos ter é o desejo de mudar a nossa mente. E o segundo passo é buscar no Senhor essa transformação. Eu quero deixar aqui, para a gente finalizar esse devocional, eu acho que mais, eu separei aqui 2 ou 3 hábitos que precisamos ter para que a gente possa alcançar o amadurecimento espiritual. Sim, são alguns hábitos que eu separei aqui e que eu quero compartilhar com vocês. Como é que eu posso trabalhar para me tornar um cristão mais maduro? O que eu posso fazer, já que o meu objetivo é me tornar um cristão mais maduro? O que eu posso fazer para isso acontecer? Primeiro, leia a palavra de Deus constantemente. Leia a palavra de Deus constantemente. Esse livro, ele é fundamental para a transformação da sua mente. Esse livro, que é a palavra de Deus e que contém a palavra de Deus, ele precisa ser lido, ele precisa ser meditado todos os dias. O que ocupa a sua mente? O que está ocupando a sua mente é o que vai te definir que nível de amadurecimento você quer chegar. Entenda isso. O que ocupa a sua mente é o que vai definir o nível de amadurecimento que você quer chegar. Então medite nesse livro todos os dias. Esse é um dos maiores objetivos do devocional. É a gente começar o dia com a nossa mente cheia da palavra de Deus, cheia da vontade de Deus. Então leia a palavra de Deus regularmente. É impossível alguém querer amadurecer espiritualmente sem ler a Bíblia, sem consultar a palavra de Deus. Ela é a palavra que transmite a vontade de Deus para a nossa vida. É por meio dela que sabemos a sua vontade. Ela é a autoridade máxima para a nossa vida. Entenda que Deus quer falar, Deus quer nos ensinar, e Ele usa a sua palavra para isso. A segunda coisa, o segundo hábito, isso são hábitos que a gente precisa ter. Ah, mas aí você fala, mas pastor, eu não gosto de ler. Aqui não é questão de gostar ou não gostar, é questão de você depender disso. Isso tem a ver com a sua vida. Isso tem a ver com o nível que você quer chegar. Então a palavra de Deus, ela tem que ser um hábito, a leitura dela tem que ser um hábito na sua vida. Comece a ler um pouquinho hoje, amanhã avança mais um pouquinho, entendeu? Não consegue ler um capítulo todo, leia meio capítulo, mas vai avançando. De tanto você fazer isso todos os dias, isso vai virar um hábito para você. E vai chegar um momento que você vai começar a sentir falta quando você não fizer. Quando você começa a sentir falta de alguma coisa que você já estava acostumado a fazer, é porque isso se tornou um hábito. Se você sente falta de orar, é porque a oração virou um hábito para você. Se você sente falta de ler a palavra de Deus naquele dia, é porque isso se tornou um hábito para você. Então essas coisas precisam se tornar um hábito. E uma delas é também a oração. A oração é um estilo de vida. A oração é o canal que a gente tem direto com Deus. É o canal onde esse relacionamento com Deus é estreitado. Precisamos orar constantemente. A oração é fundamental para quem deseja ouvir a voz de Deus e ouvir a sua vontade.
e entender o que Ele quer para cada um de nós. O hábito de orar é essencial para o crescimento cristão. Entenda isso. O próprio Jesus, se você lê o Evangelho de Lucas, você vai ver que o próprio Jesus orava constantemente. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais relata os momentos de oração do Senhor. Se Ele, sendo quem foi e sendo quem é, Ele orava constantemente, quem dirá nós? A necessidade que temos para isso. Então, precisamos orar constantemente. E você, com o tempo, você vai descobrir o prazer que existe na oração. O prazer que existe em perseverar nessa prática. Mesmo que você comece a orar de 5 a 10 minutinhos diários, não importa. A oração deve ser encarada como um estilo de vida, como um hábito fundamental para o seu crescimento. Entenda isso. Então, primeira coisa, se você quiser se tornar um cristão maduro, é ler a palavra de Deus constantemente. Segunda coisa, orar constantemente. A oração é fundamental. Eu sempre estimulo e incentivo as pessoas a orarem. Todos os dias, pessoas pedem oração para mim. E eu oro com o maior carinho, o maior prazer e sempre continuarei orando. Mas eu sempre estimulo a pessoa também a orar. A pessoa também orar, porque a oração deve se tornar um hábito. Um hábito. Terceira coisa importante para nos tornarmos cristãos maduros. Além de ler a Bíblia constantemente, além de orar constantemente, esse hábito que devemos ter, devemos edificar a nós mesmos para estarmos prontos para servir o próximo. Entenda uma coisa, a vida de um cristão que quer crescer em busca de Deus, quer crescer de forma madura, deve buscar a Deus constantemente. Antes de qualquer outra coisa, ele deve se edificar. Tudo aquilo que eu passo para vocês através do devocional já foi ministrado para mim. Isso que eu estou passando para vocês agora, Deus já passou para mim, já foi ministrado pela palavra dele. E o que ele está passando para vocês agora, revelando para vocês agora através da sua palavra, já me edificou. E nesse momento está me edificando mais ainda. Entenda o seguinte, primeiro pregamos para a gente e depois pregamos para os outros. Então você tem que buscar se alimentar, ser edificado, ser enriquecido das bênçãos e das palavras que contém em Deus. Para assim você estar pronto para edificar o próximo. Bom dia, Kellen, seja bem-vinda. Quando estamos edificados e alimentados, isso deve transbordar, isso deve refletir no próximo. Quando isso acontece é porque você já está atingindo um nível de amadurecimento que você não consegue mais reter só para você aquilo que você vive e aprende em Deus. Você quer compartilhar. Você não se torna mais um lago, você se torna uma fonte que jorra a sabedoria de Deus. Isso é um sinal de que você está crescendo, se tornando um cristão mais maduro. Precisa se edificar. Então, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Ocupe a sua mente com as coisas do alto. Sabe, queridos, eu tenho 2 televisões aqui em casa. Uma na minha sala e uma no meu quarto. Faz anos que eu não ligo. Porque o que ela passa pra gente é destrutivo. E eu não quero que isso ocupe a minha mente. Então, para a gente nos edificarmos,
precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos orar, precisamos buscar o Senhor diariamente, precisamos ouvir coisas que vão agregar valores do alto, porque não somos desse mundo, então esse mundo não consegue nos dar alimento sólido, não consegue nos dar alimento verdadeiro que vai nos nutrir e nos alimentar. Veja o que está ocupando a sua mente e veja o que está te edificando ou te destruindo. E seja um canal de bênçãos para o outro. Todo cristão é chamado a servir. Todo cristão é chamado a ser servo. E para isso você tem que estar completamente edificado, completamente cheio, completamente transformado para poder abençoar os outros. Não queira ajudar o próximo se você está destruído. Não tente ajudar o próximo se você não está bem interiormente. Não tente ajudar o próximo se você não tem conteúdo suficiente para isso. Então, primeiro se edifique, primeiro se transforme, primeiro encha de valores o seu ser, cresça, amadureça, e aí você está pronto para servir o próximo. Primeiro temos que nos servir, nos preparar, nos edificar, para assim estar pronto para servir o próximo. Entenda que não basta depois estarmos edificados, alimentados, como discípulos de Jesus, nós somos chamados para ser bênção na vida do outro. Bênção na vida do outro. Este é o motivo pelo qual devemos ser úteis para as pessoas, porque fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Mas não queira fazer isso se você não está pronto, senão você vai destruir mais do que abençoar. Porque entenda uma coisa, só damos aquilo que temos. Só damos aquilo que temos. Então, se eu não tenho o amor de Deus em mim, se eu não vivo esse amor, eu não tenho como transmitir esse amor. Se eu não tenho maturidade espiritual suficiente para encarar a vida, eu não tenho como aconselhar as outras pessoas a encararem a vida. Se eu não vivo como um cristão, se eu não vivo como um verdadeiro homem e mulher de Deus, eu não tenho como falar do amor de Deus para o próximo. Cuidado, cuidado. Não passe o que você não tem. Primeiro viva, experimente, seja exemplo e depois ajude o próximo. Amém, queridos? São 3 coisas que a gente precisa ter para que a gente possa crescer de forma madura diante de Deus. Entenda, precisamos estar prontos para receber mais de Deus. Precisamos estar prontos para viver o mais de Deus. Deus tem muita coisa para nos entregar, mas Ele fará isso de forma gradativa, na medida que vamos crescendo e amadurecendo para receber mais de Deus. Para isso, leia a palavra de Deus constantemente, ore constantemente e se edifique. Busque o Senhor, busque as coisas do alto, se prepare, esteja pronto para servir o próximo. Dessa forma, você terá subido mais um pouquinho na maturidade cristã, na maturidade espiritual. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Espero que essa palavra venha edificar você como me edificou, venha ser uma bênção como está sendo para mim. Precisamos deixar de ser crianças e ficar só recebendo leite. Precisamos nos tornar adultos maduros no reino de Deus para recebermos alimentos sólidos e dessa forma ser uma bênção na vida do próximo e para nós mesmos. Se preocupe sim, se preocupe em crescer espiritualmente, se preocupe em amadurecer espiritualmente, porque Deus tem muito mais para lhe entregar. Só que para isso, você precisa estar pronto.
Para isso, você precisa estar completamente cheio de conteúdo do céu. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para que essa palavra se torne vida em nós, para que essa palavra possa surtir efeito e tornar prática na nossa vida, para que a gente possa viver e experimentar a vontade de Deus, que, como a própria palavra diz, é boa, é agradável e é perfeita. Não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Não existe nada mais enriquecedor do que buscar tudo aquilo que Deus nos ensina e nos oferece para vivermos plenamente. Não perca a oportunidade que Deus coloca diante da sua vida para que você cresça e amadureça espiritualmente e comece a desfrutar do reino de Deus, que é rico em misericórdia, em amor, em plenitude, em graça, em favor. Precisamos viver um dia depois do outro, com essa consciência de que precisamos todos os dias, crescer em Cristo. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos finalizar esse devocional com um momento de oração, para que a gente possa começar o nosso dia. Hoje eu tenho capelania, já vou terminar aqui o devocional, já vou correr para fazer a capelania e desfrutar daquilo que Deus tem para mim no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Sua presença. Continuamos nessa presença, nessa atmosfera. Obrigado, Pai, por nos fazer despertar e acordar e viver este momento que o Senhor preparou para nós. Se o Senhor nos acordou, é porque o Senhor ainda tem mais para nos entregar. Se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque o Senhor tem mais para nos entregar e fazer desfrutar daquilo que o Senhor tem. Por isso somos gratos, porque quando despertamos para um novo dia, é mais uma oportunidade de recomeçar, é mais uma oportunidade de crescer, é mais uma oportunidade de construir e realizar tudo aquilo que o Senhor propôs para nós. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, que possamos realmente nos fortalecer da Tua palavra e com isso nos tornarmos pessoas mais maduras. Oh, Pai, nos ajuda a mudar de nível, nos ajuda a crescer, nos ajuda a aprender mais daquilo que o Senhor tem e que possamos verdadeiramente, através das nossas experiências com o Senhor, estar pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Oh, Pai, não queremos nada de ninguém, não queremos nada de ninguém, mas tudo que o Senhor tem para nós, isso queremos. Por isso, Pai, nos molda, nos prepara, nos corrige, nos deixe pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Pai, que possamos cada dia mais ler da Tua palavra, que possamos cada dia mais nos alimentar da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos edifica. Que a leitura da Tua palavra possa ser um hábito em nossas vidas e que possamos meditar nela todos os dias. Nos dê sabedoria, Senhor, para isso. Que possamos, Pai, todos os dias também orar, estar diante da Tua presença com orações e súplicas, com clamor, que possamos colocar diante de Ti tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos preocupa, possamos largar em Teus pés, através das orações. Por isso, Pai, nos ensina a orar, nos ensina a falar com o Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir a cada momento de oração, para que possamos Te adorar, em nome de Jesus. Nos ensina a ser mais maduros todos os dias, que possamos, Pai, nos edificar, que possamos nos preparar, nos encher do Teu Espírito, para assim sermos um canal de bênção para as outras pessoas. Por isso, Pai, dizemos, eis-nos aqui, usa-nos conforme a Tua vontade, que possamos ser instrumentos vivos para outras pessoas, da Tua graça, do Teu amor, que ao olharem para nós, possam ver que em nós existe o Teu Espírito, que em nós
existe a tua presença. Que possamos sim, Pai, ser luz para esse mundo e ser sal para essa terra. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que está online comigo agora. Abençoe, Senhor, a sua casa, os seus filhos. Pai, visita os sentimentos, visita as emoções, que eles possam viver de forma constante, com a sua fé inabalável e crescendo a cada dia, se tornando pessoas maduras no Senhor. Os abençoa, Pai, em tudo, que todas as esferas da sua vida sejam tocadas agora pelo Senhor e que eles possam sentir a tua presença em tudo que fizerem, em nome de Jesus. Não peço somente por ele, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra possa edificá-los, transformá-los e que eles possam sentir a tua presença como estamos sentindo aqui. Pai, um novo dia está começando, que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos guiando. Fica conosco, nos ajuda a atravessar esse dia de hoje plenamente maduros, plenamente convictos de que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, obrigado pelo teu grande amor e obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Que possamos desfrutar desse dia e que nesse novo dia o teu nome seja glorificado mais uma vez em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra seja uma palavra viva no coração de vocês. Amém? E se Deus permitir, amanhã estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento aí de oração. Tá bom, queridos? Que o dia de vocês seja repleto das bênçãos de Deus. Que o dia de vocês seja repleto da presença gloriosa do Senhor. E que possamos desfrutar desse dia plenamente. Não se preocupe com os desafios. Não se preocupe com aquilo que você tem para enfrentar hoje. Mas entenda que o Senhor é contigo. Ele te toma pela mão direita, te levanta, te sustenta e diz para você, não temas, eu estou contigo. Vai nessa fé, vai nessa vontade, vai nessa garra como filho de Deus e desfrute daquilo que o Senhor tem para você no dia de hoje. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, depois ela vai subir para o YouTube. Tá bom? Compartilhem, divulguem o máximo que vocês puderem. Vamos trazer mais pessoas aqui junto com a gente, para que possam iniciar o dia na presença de Deus. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.